Dito, tá dito. Ó, vamos falar um pouco sobre o presidente Lula. Saiu até uma pesquisa da Datafolha que mostra, né, uma ligeira recuperação. Queria juntar com outro assunto também, porque o tarifaço começa nessa semana, né, e tem expectativa de uma possível conversa entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Na sexta-feira, o Trump falou, né, ali com a Raquel Karrenbauer da Globo, que o Lula pode falar com ele quando quiser. E ontem, no encontro nacional do PT, Lula admitiu que as negociações com os Estados Unidos, né, existem, mas exigem cautela também, porque tem limites, né? Ele, como presidente da República, não pode falar tudo o que pensa, né, Reinaldo? Não pode. Nem eu, como comentarista, nem nenhum de nós, né? Pode falar tudo o que pensa no seguinte sentido. Não, ninguém me censura em nada no UOL. Eu falo o que eu quero. Eu só estou dizendo o seguinte, a gente não pode falar tudo que dá na telha, né? Mesmo, né? Se eu tiver aqui, de repente, dou uma topada no dedão, eu não devo falar imediatamente o que me veio à cabeça. Às vezes dá Não é? vontade, né, de xingar um ou outro, mas a gente não pode aqui, né? Tem que se controlar, manter a linha. Exato, claro. Veja, o, o presidente Lula, evidentemente, o seu desempenho eleitoral nas pesquisas deu uma melhorada. Eu acho que ainda está distante, insisto, da qualidade do governo. A avaliação que se tem do governo ainda é uma avaliação ruim, 40-29, de 40 ruim péssimo, ótimo e bom 29, né? Mas eleitoralmente, né, o cenário, as escolhas que a direita tem feito têm ajudado o Lula, né? Claro, isso é objetivo, estávamos tratando disso, afinal, agora há pouco. Você quer fazer uma parada, depois a gente volta? Pode ser. Depois do intervalo a gente continua a falar sobre esse assunto. Tem o Marcos Duval também, se der tempo a gente vai falar sobre a situação dele. Colocou a tornozeleira eletrônica. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Vamos para o intervalo na TV, seguimos ao vivo aqui na internet, né, Reinaldo? E é isso, você falava aí sobre o Datafolha. Tem a questão também da ligação. O tarifaço começa dia 6, né? Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Dia 4, então é depois de Dia amanhã. 4, depois de amanhã. O tarifaço, eu acho que vem essa altura, não tem jeito, não dá tempo de negociar, né? O Brasil tem tentado essa negociação desde sempre. É muito importante a gente destacar que desde que o Trump anunciou aquelas tarifas, desde que veio a tarifa do alumínio e do aço, que precedeu as outras, né? Que precedeu aquelas tarifas recíprocas, como ele chamou. Né? Veio a tarifa do aço, depois veio a tarifa geral de 10%, a gente entrou nessa de 10%, mas desde a tarifa do aço e do alumínio, o Brasil começou a negociar, está negociando. Foram 6 reuniões. O Brasil está conversando. Né? Eis que a questão da tarifa é atravessada por aquela carta absurda, fazendo exigências ao Brasil, inclusive em caixa alta, né? Que tem que parar o processo imediatamente, como se fosse isso uma obra do executivo. Né? Ele chegou a dizer agora para Raquel Karrenbauer como é que as pessoas no Brasil não estão fazendo as coisas certas. Ele deve imaginar que nós temos aqui um poder unitário, né? Um Estado unitário, no sentido de nós temos um governante que encarna os 3 poderes. Eu sei lá que ideia ele Lá faz. nos Né? Estados Unidos, Reinaldo, ele demitiu lá uma estatística porque não gostou, né, do dado que ela publicou. Isso. Ele deve imaginar que as coisas aqui são assim, que essa coisa autocrática, como ele está tocando. Não é, né? Obviamente não é. Então, essa questão foi atravessada e agora não sobra espaço antes do início do tarifaço. Não vejo como se pode ter, a menos que ele, na última hora, mude de ideia. Há uma possibilidade? Bom, ele fez com o México, prorrogou por mais 90 dias, né, até a entrada da tarifa de 30%. Pode acontecer, mas nada sugere isso, até porque, insisto, a captura que ele decidiu fazer da economia brasileira se deu pelo caminho da política. E isso é muito sério. É isso aí, pessoal. Olha, o Lula, evidentemente, ele vive uma jornada do ponto de vista eleitoral que é mais positiva agora do que era há 3 meses ou há 2 meses. Contou para isso desde a ursada lá armada na Câmara com a questão do IOF, né?
e as pessoas perceberam que os pobres pagariam a conta, né? Até essa coisa absurda agora do Trump, né? Os números são contrastantes, então vamos lá. Avaliação do governo, 40 ruim, péssimo, 29 ótimo e bom. Aí a leitura, até agora essa crise toda não mexeu na avaliação do governo. Eu só acho que talvez precise tomar algum cuidado, né? De pensar que muita gente que diz que o governo não é bom, não é porque queira Bolsonaro. Diz que o governo não é bom porque gostaria que fosse um governo que mais efetivo ainda em benefícios na distribuição de renda. Ah, sim, o problema da inflação, embora a renda tenha compensado fartamente, não interessa, mas se vê lá o preço mais alto, né? Então, uma sociedade que está em transição na questão do mercado de trabalho, são muitas coisas. Podem não gostar do governo, mas também não gostam do Bolsonaro. A maioria, inclusive, defende a tornozeleira para ele. A maioria não quer anistia ou indulto, né? E aí, eleitoralmente, o Lula acabou tendo aí uma vantagem. Vamos ver, não é uma grande vantagem, mas tem. E tem de negociar, tem de conversar com o Trump. Eu só acho, eu escrevi de sexta para sábado, eu só acho obtusa, bizantina essa questão. Ah, o Lula tem de ligar para o Trump. Ligar para quê? Ligar para quê? Você não... Velho Tancredo, né? Às vezes é preciso apelar em aqueles... a old school, né? Você não faz reunião para decidir coisas, você faz reunião para celebrar coisas já decididas. Vale a pena entrar numa conversa com o Trump assim, no mar da incerteza, como diria meu querido Guilherme Arantes, sem farol? Na música dele tem farol, aí seria sem farol. Para sofrer o bullying que outros já sofreram, né? Então ele foi a um evento do PT, né? o encontro do PT, e disse, olha, sim, nós vamos conversar, é preciso conversar, ele está tendo uma posição muito madura em relação a isso. Mas é preciso que essa conversa seja precedida de entendimento. E saber qual é o foco da conversa. Ou ele vai lá, como fez o primeiro-ministro do Canadá, para o Trump ficar discutindo como seria lindo acabar com aquela linha reta e anexar o Canadá. Ou faz como ele fez com o presidente da África do Sul, mostrando o massacre de fazendeiro no Congo e dizendo que foi na África do Sul. Ou faz como o primeiro-ministro japonês, que ficou sendo chamado de um japonês por ele, porque ele não decorou nem o nome do cara. Não é? É preciso saber como negociar, o que negociar e saber qual é a pauta. Tudo isso tem que ser precedido de reuniões muito sérias, muito firmes, para não entrar de peito aberto, porque aí não é questão do Lula ser pobre, rico, não sei o quê. Todos aqueles que conversaram com ele se deram mal, inclusive a Ursula von der Leyen, lá na Escócia, que foi uma vergonha, né?